Te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Glória a Deus. Quem está com expectativa no coração aí? Expectativa gera o ambiente do milagre, amém? Cria expectativa no teu coração. Deus está em nosso meio. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, para você entender. A igreja que estava em Corinto, que era uma grande cidade, era uma igreja que movia no Espírito Santo, nos dons, porém havia ali uma série de situações, uma certa confusão, e depois de Paulo ensinar, orientar a todos, ele, quase no final, ele traz esse verso aqui, esse alerta. Eu gostaria que você lesse comigo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Quem achou, diga amém. Se você pode ficar em pé para ler, faça isso. No 3 nós vamos ler. 1, 2, 3. Estejam alerta. Não, vocês estão lendo, né? Vamos ler com voz de trovão, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Amém? De novo, vamos lá? Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Mais uma vez. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Amém? Vamos orar, eu vou orar, você pode se sentar. Mas antes de sentar, você vai então cumprimentar mais uns 5, 6 irmãos, vai abençoar a vida dele, dizendo: o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém? Faça isso então, depois nós vamos orar para você se sentar. Glória a Deus. Senhor te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar conforme você cumprimentou teu irmão aí. Pode se sentar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. O tema dessa mensagem é ousadia é resultado da graça. Vamos falar um pouquinho sobre ousadia, sobre coragem. Sermos corajosos, sermos ousados. Isso tem a ver com graça, com perdão do Senhor. Vamos entender isso. Paulo então ele faz esse alerta aqui, essa exortação, e traz 4 pontos nesse versículo, fechando o versículo 14 com um 5º ponto, dizendo que tudo deve ser feito com amor. Mas ele diz aqui, nessa versão que lemos, estejam alertas, dependendo aí a versão, vigilantes. Então a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso estar alerta. A vida não é uma brincadeira, a vida não é um passeio no parque, ok? Você sabe disso melhor do que eu. O problema é que nós temos a tendência de baixar a guarda, de não permanecermos alertas. Nossa tendência é viver apagando incêndio. Fala para o teu irmão assim: não viva apagando incêndio. Aprendemos no currículo Hombridade que é muito melhor você se precaver, você fazer corretamente a manutenção, do que você ter que corrigir algo depois que dá errado. Esteja alerta, o Senhor Jesus fala, Paulo fala, Pedro fala, estejam alertas, vigilantes. Você, meu irmão, precisa estar alerta ao que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho.
para que o Senhor, com sabedoria e graça, te capacite a discernir e agir no tempo certo, não depois. Nós temos a cultura de esperar o ladrão entrar, aí depois a gente põe o alarme na casa, né? Que o ladrão entrou. Ele já entrou. Espiritualmente agimos também assim muitas vezes. Então a primeira coisa que ele diz é esteja alerta. Depois ele diz, fiquem firmes na fé. Perceba que é firme, firmado, ou mantenha-se firme. Mas não é firme em qualquer coisa, mas na fé. Não é firme na minha força. Não é firme no meu conhecimento. Não é ficar firme no dinheiro que eu consigo ganhar. Não é ficar firme no meu trabalho, esperando que ele será o meu fundamento. Mas é ficar firme, firmado, fundamentado na fé. E a fé, a Bíblia diz, vem de ouvir a palavra de Deus. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, amém? A fé vem de ouvir a palavra. Muitas vezes diz assim, o povo brasileiro é um povo de fé. Alguém diz assim, não, mas eu tenho a fé aqui comigo. A fé bíblica, ela não surge do nada. Ela surge de ouvir a palavra de Deus. Fé não é crendice. Fé não é achismo. Fé não é simpatia com esta ou aquela religião. Fé é entender e compreender e se entregar ao Senhor, conforme nós ouvimos a palavra dele. Você precisa permanecer firme na fé. Por quê? Senão, nós começamos a escorregar. Que são muitas vozes, muitas pessoas achando muitas coisas, muitas notícias dizendo muitas coisas. E nós começamos então a sabemos se vamos para lá, se vamos para cá, se agimos, se ficamos parados. E começamos, conforme Tiago diz, nos tornamos homens inconstantes, como a onda do mar, que vai e volta. E um homem inconstante, ele não alcança nada. Diga para o teu irmão, um homem inconstante não alcança nada. Um homem que hoje está a 1000. Tomou um energético. Acabei de tomar um energético ali. Tomou um energético, está a 1000. Ô glória, aleluia. Aí amanhã, não quer nem sair do quarto. Cabeça baixa. Amuado. No outro dia, está quebrando as coisas dentro de casa, bravo, nervoso. No seguinte, está tranquilo, calmo, sereno. Homem inconstante. Não aguenta, não suporta a pressão da vida. Quem é que enfrenta pressão? Todos nós enfrentamos pressão. Enfrentar pressão não é privilégio de ninguém. Ninguém se torna especial por enfrentar pressão. Agora, nós nos destacamos como homens de verdade quando nós enfrentamos corretamente a pressão. Amém? Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, onde for. Mas eu só consigo isso se eu estiver firmado na fé. Não pense que a fé vai te socorrer se você não a cultiva, não a fortalece. Então, primeiro ponto aqui, fique alerta. Segundo, fique firme na fé. Ele continua. Sejam, olha que coisa tremenda. Sejam corajosos. Diga coragem. E eu coloquei aqui algumas versões. Em algumas versões diga assim, sejam homens de coragem. Em outra versão diz assim, portai-vos varonilmente. Em outra versão diz, sejam homens. É difícil traduzir a ideia aqui no original. Mas a ideia realmente é, além de estar alerta, além de estar firme na fé, é ter uma atitude de homem. Uma atitude de coragem. Uma atitude de ousadia. O tema da mensagem de domingo será, estaremos aqui se Deus permitir, tome uma atitude. Veremos como Jesus tomou uma atitude drástica, em certa ocasião.
Vamos pro Top Pantanal esse fim de semana. Se a onça não pegar a gente e nós voltarmos, né, Júnior? Domingo estaremos aqui. Venha, traga mais um. Fala pro teu irmão, vem e traga mais um. Mas até lá, seja corajoso. Haja como homem. Fala pro teu irmão, seja homem. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que é ser homem? E o quarto ponto aqui que Paulo coloca é: sejam fortes. Ou fortalecei-vos. Sejam fortes. O homem sábio, ele sabe que ele é fraco. O homem tolo, ele pensa que ele é forte. Quando Paulo nos alerta dizendo, sejam fortes, ou fortalecei-vos, ou fortaleçam-se, ele está dizendo para homens sábios que conhecem suas fraquezas. Quem possui fraquezas aqui? O melhor guerreiro, o melhor soldado, o melhor esportista, o melhor campeão é aquele que conhece, sabe suas fraquezas, trabalha com elas. Com certeza, acho que todos aqui, ou quase todos, já ouviram falar do Ayrton Senna, sim ou não? Alguns aqui viveram, né? Viram, assistiram. E quem sabe um pouquinho mais sobre ele, conhece que ele se destacava correndo na chuva. A cara do Santo Túlio, sabe nem o que eu tô falando. Gurizão novo, iogurte, né? Ele se destacava, para quem não sabe, correndo na chuva. Sabe por quê? Ele era o melhor correndo na chuva? Quem sabe por quê? Porque ele era ruim correndo na chuva. Aí, o que ele começou a fazer? Treinar na chuva. Chovia, ele morava perto ali de Interlagos, ali, e dava o tempo de chuva, ele, ó, correndo na chuva. Correndo na chuva. Você sabe a sua fraqueza, sim ou não? Sejam fortes. Fala pro teu irmão, seja forte. Mas ser forte não é olhar para mim e falar, eu sou forte. Isso é coisa de coach. Isso é coisa de autoestima. Você é forte. Você é campeão. É entender que eu sou fraco, eu careço da graça de Deus. Eu preciso da força que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Então esteja alerta. Fique firme na fé. Seja corajoso, seja homem. E seja forte. Mas o que é ser homem? Como eu disse, eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. O que é ser homem? Um homem de verdade, ele precisa liderar. Todo homem é um líder. Deus fez todo homem para liderar. Função do homem é liderar. Lógico que quando a gente ouve falar em liderar, nós já imaginamos uma equipe, um grupo grande, uma empresa, alguma coisa do tipo. Mas quando você, por exemplo, se casa, você constitui um lar, juntamente com a sua esposa, vocês vão liderar, sei lá. Vocês vão tomar decisões, vocês vão enfrentar lutas. Vocês terão filhos, esses filhos precisam ser orientados. Porque a criança entregue a si mesma, a Bíblia já diz, vai para a morte, envergonha seus pais. Um dia eu ouvi um vídeo interessante, esses stories da vida, né, criticando essa questão da criança escolher a própria sexualidade e tudo mais. Aí a pessoa colocava ali, não lembro agora se 10 mil, acho que 10 mil dólares em dinheiro, a criança, colocava a bolachinha recheada. O que você escolhe? A criança regalava o olho assim pra bolacha, né? É, bolacha. Você tem certeza que tem 10 mil dólares? Tem a bolacha. O que você quer? Quero bolacha. A criança entrega a si mesma, ela vai se destruir. Por todos nós. Então você, como homem, precisa liderar, orientar os seus filhos. Você já quebrou a cara, você já acertou, você já perdeu e já venceu. Sim ou não? Nossos filhos não precisam passar tudo que nós passamos. Precisam ser melhores do que nós, porque nós já sabemos alguns caminhos das pedras. Eles vão conhecer outros.
Amém? Glória a Deus. Mas todo homem é chamado para liderar. Só que liderar exige coragem. A fonte da coragem, a fonte do encorajamento é o Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui. Abra comigo a sua Bíblia em João 16, 33. João 16, 33. Se você ainda não lê a Bíblia, meu irmão, saiba que é preciso ter coragem para ler a Bíblia. Tem que ter coragem para desligar o celular e ler a Bíblia. Tem que ter coragem para deixar de dormir um pouco e ler a Bíblia. É preciso ter coragem para ler a Bíblia. Sejam corajosos como homens, portai-vos varonilmente, sejam corajosos. 1 Coríntios 16, 13. Agora, João 16, 33. Olha o que diz aqui. Quem achou, diga amém. Olha o texto. Eu digo isso, Jesus está falando aqui. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Amém? No mundo vocês vão sofrer. Parece que Jesus era pessimista, né? Ô Jesus, mas... a gente podia falar que a gente vai, né, vencer. No mundo vocês vão sofrer. Lê comigo o restante aí. Mas tem o quê? Tem o quê? Fala pro teu irmão, tenha coragem. Eu venci o mundo. Amém? No mundo nós sofremos. Por erros nossos, por erros dos outros. E um homem de verdade, homem maduro, ele não tem problema em sofrer por erro dos outros. A criança, o mimado, o fanfarrão, um brincante, uma marmotinha, ele não aceita sofrer por erro dos outros. Quando Jesus, o nosso Senhor, morreu em nosso lugar e levou os nossos pecados, sim ou não? Tenho 2 filhos, um de 5 e um de 2. Aí fazem aquela bagunça, eu falo pro mais velho, vamos arrumar os brinquedos. Ah, mas não fui eu, foi o José, que é o mais novo. Há uma resistência de arrumar algo que o outro fez de errado. Você é assim, quem é assim? Ah, o outro fez, o outro se vira. Sim ou não? Só que nós levamos isso pro casamento. A esposa fez errado, se é que fez, se vira. O filho fez errado, se é que fez, se vira. Não tem atitude de homem, como Jesus teve. De bater no peito e falar, eu resolvo. Quem joga bola aqui, vamos ver. Quem é bom de bola, assim, igual o Maceno, matador? Tem não, né? Não tem. O cara bom de bola é aquele que fala, eu resolvo, sim ou não? Manda aqui que eu resolvo. Tá feia a coisa. Não, manda a bola pra cá que eu resolvo. Um homem de verdade é aquele que fala, manda aqui que eu resolvo. Porque eu sei quem é a fonte da minha coragem. Eu sei quem é a fonte da minha força. Eu sei em quem eu confio. Como disse Abacuque, pode falhar tudo, meu Deus não falha. Eu não sei o que fazer, mas meu Deus sabe. Um homem de verdade, ele lidera, ele tem coragem. Jesus disse, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Paulo diz, sejam homens de coragem. Jesus diz, tenham coragem. Agir como um homem de verdade. Por que casamentos naufragam? Por que homens saem do trabalho, do emprego? Por que desistem de estudar? Por que desistem de crescer? Não sabem lidar com as dificuldades. Não querem sofrer. Não existe nada na vida, pelo menos eu desconheço, alguma coisa que nós vamos conseguir só com prazer. Às vezes nós vimos alguém tocando baixo, uma guitarra,
bateria. Vemos alguém jogando, não sei se você gosta de basquete, de vôlei, de futebol. Você vê um lutador, quem gosta de luta. Você vê alguém lá, quem gosta aí dos palestrantes motivacionais, o cara lá que fala bem. Você acha que essa pessoa faz o que faz e faz bem feito? E ao longo da sua carreira, para fazer bem feito, ela só teve prazeres? Será que teve dor? Teve a dor literal. De tocar ali até o dedo fazer calo. Teve a dor emocional de ter que deixar de fazer algo para focar ali. Do atleta, teve a dor literal da cãibra, do cansaço. Um homem de verdade, ele sabe que a dor não mata ninguém. A dor, ela faz parte do processo. Ele cai para aprender a levantar. Ele erra para não errar mais. Amém? Quem sabe você chegou aqui, você errou. Você está numa situação difícil. Está com dor, está cansado, está difícil, está pesado para você. Mas não tem muito para onde ir. Ou nós desistimos, ou nós nos socorremos do Senhor Jesus. Clamamos a Ele. Ele não diz que o sofrimento vai acabar, ele diz para termos coragem, porque nós venceremos assim como ele venceu. Amém? Jesus não ficou anestesiado na cruz. Nós temos declarado aqui várias vezes: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Amém? Ser um homem de verdade significa se comportar como homem. Mas o que é se comportar como homem? É ser parecido com Jesus Cristo. Simples assim. Mas não aquele Jesus Cristo que às vezes você vê pintado lá, né? Tudo loirinho, olhinho claro, cabelinho liso, né? A chapinha. Né? Aquela carinha assim, quase afeminado. Esse não é o Jesus da Bíblia. Esse não é o Jesus que falou: eu dou a vida pelos meus. Vocês vieram me prender? Eu estou aqui, e aí? O que vai acontecer agora? Esse é o Jesus que venceu a morte. Esse que estava na cruz e falou: Senhor, perdoa. Esse sem noção, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o Jesus que diante de Pilatos, aquele que tinha autoridade para mandar matá-lo, ele olhou bem no olho de Pilatos e falou: olha, a autoridade que você tem não é tua. Você acha que tem autoridade, mas não tem autoridade. Isso é do alto que foi dado para você. E Pilatos então começa a tremer as pernas e começa a tentar de alguma forma soltar Jesus. Você já viu isso? Alguém preso diante da autoridade, olhar bem no olho e falar alguma coisa para a autoridade começar a tremer. Não, vamos ter que soltar esse homem, porque imagina. Esse é o nosso Senhor Jesus. E hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, amém? O comando é simples, fala para o teu irmão, o comando é simples. Seja homem. Alguns atributos que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. Ele era maduro, porque ele assumia responsabilidades. Maturidade não tem a ver com idade, mas com assumir responsabilidades, amém? Ele amava as pessoas. E amar as pessoas não é tolerar tudo que as pessoas fazem. Com aquele sorriso amarelo, que bonito. Você que ama o teu filho, não tolera tudo que teu filho faz. Se teu filho começar a pegar uma caneta, começar a riscar toda a parede, pegar um isqueiro que ele achou legal, começar a pôr fogo na casa, você vai tolerar isso? Sim ou não? E você deixou de amar teu filho? Esses dias o casal compartilhando as coisas de filhos, né? De compartilhando. Aí um dos filhos gosta de comer ração de cachorro. Criancinha, bebê, né? E tem que corrigir, porque você não come. Vai lá e come. E não é, né? Vai lá na vasilha e come.
Né? O meu filho mais novo, ele vai lá na água, ele gosta da água dos cachorros. Aí você vai fazer o quê? Ah, não pode, vai frustrar a pessoa porque ela gosta, né? Tá feliz. Jesus amou a ponto de se entregar por nós. Mas Jesus nunca concordou com o pecado. Ah, mas não está escrito na Bíblia que quando levaram a mulher para ele lá, para ser apedrejada, ele falou: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Está escrito. Mas o que ele falou para a mulher? Depois que todo mundo foi embora, falou: olha, teus pecados estão perdoados, falou para aquela mulher. E que mais que ele falou? Vá e não peques mais. E que mais ele falou? Para que não te aconteça coisa pior. As pessoas esquecem, né? Pessoas de meias palavras. Ou porque são ignorantes do que a Bíblia diz, ou porque são mal intencionadas no que a Bíblia diz. Tem outra explicação. Ou não conhece o que a Bíblia diz, ou distorce, como o diabo fez quando tentou Jesus. Porque o diabo falou para Jesus: olha, você está aqui no templo, pula daí de cima. Porque na Bíblia está escrito que os anjos não vão deixar você se machucar. Ele cita o Salmo 91 para Jesus. Então, ou não conhecem a Bíblia, ou fazem como Satanás, distorcendo a palavra de Deus. Mas Jesus amava as pessoas e ama as pessoas. Outra característica de Jesus, integridade. Diga integridade. Outra característica, altruísmo, ou seja, pensar no próximo, agir pelo próximo. Outra característica, generosidade. Mas eu quero falar de uma característica que poucas vezes é mencionada acerca de Jesus. Do amor de Jesus, você já ouviu falar. Do altruísmo, da entrega dele, da generosidade dele. Mas há uma característica que muitas vezes passa batido, que é a ousadia. Diga ousadia. Jesus foi um homem ousado. Ele foi corajoso, determinado, perseverante, forte, poderoso e focado. É o que nós precisamos ser em Cristo Jesus. Ousados, corajosos, determinados, focados. Compartilhei aqui com os irmãos que foram batizados tempos atrás que as estatísticas nos dizem que cerca de 70% ou mais, faz tempo que eu vi isso, dos cristãos não ficam 5 anos no caminho do Senhor. O cara vem na igreja, se entrega ao Senhor, começa a seguir 5 anos. Uma Copa do Mundo, mais um ano. O cara não fecha 2 Copas do Mundo dentro da igreja. Ele sai. Não tem determinação, não tem foco, não tem coragem, não tem ousadia, não tem força. Você conhece alguém que estava na igreja e não está mais? Quem conhece aqui? Em nome de Jesus, vão voltar, amém? A gente sabe que é uma luta, é muito difícil. Mas eu te pergunto, o que define um homem ousado? O que é ser ousado? Será que é fazer esportes radicais? É pular de paraquedas? Montanhismo? Luta? O que seria um homem ousado? Pergunta para quem está perto de você, o que você acha que é um homem ousado? O que ele te responde? Vamos ver. Espera a resposta dele, ele vai te falar. Espera aí, vamos ver. O que é um homem ousado? O que é um homem ousado? Né, pastor Márcio? O que é um homem ousado? Essa é a característica de Jesus. E o tema é ousadia é resultado da graça. A ousadia, ela surge do nosso interior. Ela se exterioriza. Uma definição de ousadia que eu trouxe aqui para vocês. Ousadia é coragem e bravura, olha só, em face do perigo. Fala assim, perigo. Coragem e bravura em face do perigo.
Olha só isso aqui. Presta atenção. Disposição de arriscar. Ausência de medo. Eu estava conversando com o irmão essa semana, ele falou assim para mim, olha, queria muito ir no top, Pantanal essa semana, dessa vez, mas não vou conseguir ir e tal, colocou ali a situação dele. Mas quando eu fui, não é nem por causa de trabalho, eu falei, quando eu fui, no meu trabalho não tem dispensa. Cheguei no meu patrão e falei, olha, eu tô indo, preciso ir. Ele foram, então, 3 dias, ele se ausentou do trabalho. Foi falta do trabalho. Conversou com a esposa dele, eles oraram, ele foi um marco na vida dele. Estou falando que você faltar no trabalho para ir no top? Não. Estou dando um exemplo para você do que é ter coragem, do que é arriscar, do que é não ter medo, por amor a Jesus. Isso não é nada. Não que ele não fez nada, ele fez uma grande coisa, mas quantos se arriscam por amor a Cristo? Quanto você é ousado, o quanto você está disposto a arriscar, entregar sua vida ao Senhor, enfrentar o perigo. Porque às vezes nós ouvimos falar em perigo, imaginamos, nós homens, né? Já fantasiamos. O que a gente fantasia de perigo? Perigo, um tiroteio, entrar num prédio pegando fogo, né? Assim, sim ou não? Quem pensa isso quando fala em perigo, não é? Porque isso está dentro de nós. Deus fez os homens para serem líderes e heróis. Você sabia disso? Deus fez o homem para ser líder e herói. Pega um menininho, deixa ele brincar à vontade. Você vai ver daqui a pouco o que ele está brincando. Polícia, é de bombeiro, é de lutinha. Deus colocou isso dentro de nós. O mundo que tira, né? O mundo tira. E entra com a nutelagem. Mas Deus colocou isso dentro de nós. Deus nos fez assim. Deus te deu ombros largos para você levar a carga. Deus te capacitou para enfrentar o perigo. Para, como Jesus, ser ousado. Fala para o teu irmão, seja ousado. Fala para o teu irmão, enfrente o perigo. Quer ver uma situação difícil de enfrentar? Difícil enfrentar o perigo. Falar a verdade. Lá no seu trabalho. Então, aquela situação você tem que, o patrão, carregar. Te chama. E te pergunta. E aí? Você será ousado para enfrentar o perigo de falar a verdade? E aí? Quem é casado? Qual o perigo de falar a verdade para a esposa? Concorda que é perigoso falar a verdade para a esposa? Quem concorda? Treme as pernas? Treme ou não treme? Mas a verdade, ela é... O Éder está lascado, né? Que a mulher dele é polícia. Tá? Mas a verdade é libertadora. A verdade gera liberdade, intimidade, unidade. Mas para viver com a verdade é preciso ousadia. A criança, ela mente instintivamente. Já reparou? Fulano, quem que fez isso aqui? Não fui eu. Ele fez na tua frente. Ele sabe que você sabe, mas ele fala o quê? É instinto. A nossa natureza caída, ela é assim, ela tem medo. Não, não fui eu. A mão tá cheia de tinta, né? A mão dele tá na parede, a mão dele tá cheia de tinta, a roupa dele tá cheia de tinta. Ele faz assim, não fui eu. Quem foi? Não sei. Quem já viu isso aqui? Instinto. Para ser ousado é preciso tomar atitude. É preciso querer ser ousado. Diga para o teu irmão, queira ser ousado. E a fonte dessa ousadia é Jesus Cristo. Vou dar 2 exemplos para vocês, para você entender. O tema é a ousadia é resultado da graça.
A ousadia, ela vem, ela surge da graça. Mas o que é a graça? A graça é a obra do Senhor em nossas vidas. A graça é o resultado da obra do Senhor em nossas vidas. A graça é o perdão do Senhor. A graça é a maravilha do Senhor olhar para nós que não temos nada para oferecer para Ele, estamos com a vida toda detonada, toda destruída, cheio de mentira, cheio de imoralidade, todo enroscado, só curva de rio. Você está falando pro irmão, né? Mandou a lista para mim do grupo lá do curso dele. Aí eu falei, mas conta um pouco da história desses homens, não conheço. Foi contando isso, eu falei, rapaz, só curva de rio, hein? Rapaz, só enrosco. Brinquei com ele, né? Mas todos nós, amados, somos assim. Antes de conhecer Cristo Jesus. Se não vigiarmos, voltamos ao enrosco. Voltamos a ser curva de rio. Só junta lixo. Mas a graça do Senhor olha para nós e fala, não, esse aí vale a pena. Eu morri por ele, ele vale a pena. Ele olha e diz, você tem potencial. A minha graça te basta. Ninguém fica para trás. Fala pro teu irmão, ninguém fica para trás. O diabo vai dizer assim, não, quem é você, cara? Porque o diabo ele trabalha com duas vertentes. Sempre os extremos. Eu falo, não, você é bom demais para isso aí, cara. Ó, não precisa disso aí não, você está de boa. Isso é uma vertente. A outra é, rapaz, quem é você para merecer isso aí? Olha o que você já fez. Agora vai querer dar um de bonzão, vai ficar gritando lá, somos homens capazes, tementes a Deus. Quem que é você, cara? Até onde estava ali na pornografia? Até onde estava ali caído bêbado? Até onde estava ali brigando com a mulher, gritando em casa? Agora quer falar que é homem capaz? Porque o diabo, ele não conhece, ele não vivencia a graça de Deus. Mas a graça de Deus é essa maravilha desta obra. E ela gera em nós, que somos alcançados verdadeiramente pela graça de Deus. Ela gera em nós ousadia. Vou dar dois exemplos para você da Bíblia. Quem já ouviu falar do apóstolo Pedro aqui? Quem que era Pedro? Vamos pegar quem que era Pedro. Pedro era um pescador lá do norte de Israel. Israel já não era nada na época, certo? Era um fim de mundo do Império Romano. Dentro desse fim de mundo tinha mais fim de mundo ainda, que era o norte ali. Estava na região da Galileia, do Mar da Galileia, e Pedro estava por ali. Ele era de Betsaida, uma vila de pescadores. Além disso, ele era um cara instável. Uma hora, Senhor Jesus, olha, tu és o Cristo, eu vou te seguir, vou morrer por ti. Na outra hora, eu falava, não, Jesus, não precisa morrer não, misericórdia, não faz isso não. Mas era um homem que tinha um coração que ele queria servir a Cristo. Mas era um homem estável. Um homem impetuoso. Um homem que quando foram prender Jesus, ele sacou a espada. Era caque, né, pastor? Ele era caque. Já sacou a espada, já meteu na orelha do servo. Aí já tiraram, né? Não, vamos mudar o decreto. Não vai dar certo isso aí, não. Aí Jesus falou, não, o que é isso? Pegou a orelha do homem. Bola aqui. Eu vim para isso. Você não entendeu ainda? Esses camaradas aí, você acha que eles põem medo em mim? Se eu quisesse, eu pedia pro pai, mandava 12 legiões de anjos para me salvar aqui. Você acha que você com essa espadinha aí, meia boca, vai me salvar? Mas era um homem impetuoso, Pedro. Quantos de nós queremos agir na força? Na força do ódio. Vou dar um exemplo para você, daqui a pouco eu volto aqui, lembrei. Lá em Números, conta a história do povo de Israel, eles estavam num lugar, chegaram lá, começou uma murmuração, não tinha água, estava um calor pior que esse aqui, não tinha água, e falando, Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui? Misericórdia, Senhor, tal. Eles olhavam assim, igual uma cena, chegou hoje doido para achar os controles do ar-condicionado, para ligar os ar-condicionado, mas não tinha ar-condicionado. E Moisés, por que a gente está aqui? A gente vai morrer aqui.
que desgraça é essa? Por que o Senhor nos trouxe aqui? Vai nos matar, vai morrer todo mundo. Aquela murmuração, murmuração, murmuração. E aí Moisés orou, Deus, o que eu faço com esse povo? Deus falou, olha, Moisés, tá tranquilo. Fala pro teu irmão, tá tranquilo, meu irmão. Tranquilo. Vai ali na pedra, ora ali na pedra, vai sair água. Vocês vão beber água da rocha, cara. Quem já furou poço sabe que a água da pedra é melhor, sim ou não? Quem já furou poço aí? Por incrível que pareça, eu já dei umas furadinhas de poço, sabia, você? Tem história aí, cara. E é da pedra aquela água que sai limpa. Só que aí aquele povo enchendo a cabeça de Moisés, em vez de Moisés ir lá e orar, sabe o que Moisés fez? Catou o cajado dele e deu na pedra. Saiu água. E o povo bebeu. Ficou todo mundo faceiro. Aí Deus chamou Moisés. Moisés, vem cá. Você é doido? Você esqueceu o que eu falei para você fazer? 30 anos de bob, você me faz uma dessa, cara? Quase entrando na Terra Prometida. Ah, pai, você fez o que fez com o faraó na hora. Mas o que Moisés fez? Fez com muitos de nós. Age com a força. Ele quer gritar. Ele quer bater forte. Ele quer ser machão. Quer estufar o peito. Tudo bem. Teve um resultado lá. A água saiu. E às vezes na nossa vida é assim. Sai um resultado. Aí dá certo, aparentemente dá certo. A gente sai, né? Nossa, viu? Até que Deus chama. Vem cá. Você é doido? Você não vai entrar mais na terra prometida. Porque você não santificou o meu nome. Está achando que é na força que resolve? É na força, Lenício, que resolve? Na técnica, né? Tinha uma técnica ali. Qual que era a técnica? Orar. Falar para a pedra e mandar água. Simples. O comando era simples, sim ou não? Lê o texto lá. O comando era simples, Moisés. Fala para a rocha que vai sair água. Mas na força ele quis resolver. Fala pro teu irmão, não é na tua força, meu irmão. Fala para o outro homem assim, não é na tua força, meu irmão. Ousadia, coragem de enfrentar o perigo, é arriscar. Mas sabendo que em Cristo Jesus nós somos capacitados. E é só nele. Mas Pedro, como eu estava falando então, usava força, um cara impetuoso, um cara que uma hora estava de um jeito, uma hora estava do outro. E então Jesus fala, Pedro, 2 vezes Jesus fala algo interessante para Pedro. Jesus fala assim, Pedro, cuidado, Satanás quer te pegar. Jesus falou assim para Pedro, Satanás, ele quer te pegar, ele quer te arrebentar. Vigia. Te assusta. Fica tranquilo, Senhor. Creio em ti até a morte. Outra vez Jesus fala assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Você está falando que vai morrer por mim? Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Senhor, jamais, nunca na minha vida. E o que aconteceu? O que Pedro fez? O que ele fez? Negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Esse homem, imperfeito como nós, cheio de falhas como nós, então ele nega Jesus. Enquanto Jesus estava preso, dando a vida por ele, ele nega Jesus, o seu Salvador. E ali a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele sai chorando, desesperado, clamando o perdão de Deus. Depois de um tempo, Jesus ressuscita. Depois de ressurreto, Jesus se encontra com Pedro. Tem um momento com Pedro, conforme está lá em João, capítulo 21. E perdoa Pedro, porque Pedro havia traído Jesus. E Pedro então conhece o que é a graça desse Senhor. O que é a graça do Senhor, porque mesmo sendo alertado, como você já foi várias vezes, ele foi lá, fez e cometeu o pecado. E mesmo assim, quando se arrependeu, Jesus o perdoou de verdade.
Fala pro teu irmão, Jesus perdoa de verdade. E essa graça que Pedro conhece, então, fez dele um homem ousado. Olha, abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Pedro aqui está pregando o evangelho, Jesus já ressuscitou, já ascendeu aos céus, já derramou o Espírito Santo. Pedro está junto com João aqui pregando o evangelho. E acontece a seguinte situação, versículo 1. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. E isso provava que os mortos vão ressuscitar. Versículo 3 diz assim, ó: então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000 homens. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes, os mestres. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. Você entendeu o contexto aqui? Esses homens eram os mesmos que julgaram Jesus. As mesmas autoridades que quando Jesus foi preso, julgaram, os mesmos. Ou seja, Pedro e João sabiam o que estava para acontecer ali. Sabiam. Ok? E continua o texto, versículo 7. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, olha só, aí os caras estão presos, chega aquele monte de autoridade com guarda, com policial, olha bem na cara deles, coloca eles de frente. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E aí? Você não sabe, quando Pedro negou Jesus, ele negou porque uma serva, ele estava lá na fogueira, à noite, aí estava o povo conversando, chegou uma mulher e falou, ah, você andava com Jesus, né? Assim, na conversinha normal. Não, nunca ouvi falar de Jesus. Aí a mulher insistente, né? Não, mas você fala igual a Jesus. Não, nunca ouvi falar. Para uma mulher, ali, na beira da fogueira, numa conversa, ele ficou com medo. Mas agora um homem cheio da graça, um homem perdoado, restaurado, um homem ousado, diante das autoridades, ali, ó, de frente, aquele monte de homens ali, com autoridade para mandar prender, açoitar. Olhou bem no olho e falou, e aí? Com que autoridade vocês estão fazendo isso aí? O que Pedro faz? Versículo 9. Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem, como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que os senhores, ele aponta o dedo, crucificaram e que Deus ressuscitou. Amém? Jesus é aquele de que as escrituras sagradas dizem, a pedra que vocês rejeitaram, essa é a mais importante de todas. Ele continua pregando. Leia comigo o versículo 13, bem forte, vamos lá? Bem forte. Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que era um homem simples e sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Nem um aleluia. Nem um glória a Deus. Aquelas autoridades, ele acostumado a lidar com os romanos, a negociar com Pilatos, a negociar com os bambambam. Aí tem 2 pescadores lá do norte, diante deles. Eles olham para os homens, pressionam, eles respondem, ele fala, esses aí são aroeira.
Esses aí ninguém dobra, não. Esses aí andaram com Jesus mesmo. Será que na hora da pressão, na hora de descobrir de que barro você é feito, vão falar o quê? Vão falar, esse aí realmente conhece Jesus. Será que é isso que vão falar de nós? Quando nós estivermos em minoria, porque ali estavam só os dois, fechados ali. Não tinha mais 70, 80 homens para dar um AU. Era só os dois. Sabendo que aqueles homens poderiam fazer o mesmo que fizeram com Jesus. E aí? Pergunta pro teu irmão, de que barro você é feito, meu irmão? Mas Pedro era o homem que recebeu o perdão de Cristo. Não tinha força em Pedro. Pedro não era um cara forte. Pedro não era um cara que se destacava. Mas ele recebeu o perdão, a graça, o poder de Jesus. Amém? O mesmo poder que está disponível para nós. Sabe por que muitas vezes não somos ousados? Fala para o teu irmão. Porque nós estamos com o rabo preso. Foi lá no celular, viu pornografia. E como é que vai ser ousado? Foi lá no trabalho e mentiu. Como é que vai ser ousado? Está no pecado. Na hora que aperta, fala, rapaz. Agora quando você não tem o rabo preso, você está na graça, no perdão, na autoridade do Senhor. Pode vir o inferno inteiro apontar o dedo para você. Você vai falar assim, Senhor te repreenda. E acabou o assunto. Né, pastor Márcio? Porque a graça nos dá ousadia. Meu irmão, se você não tem conseguido ser ousado em casa, no trabalho, na rua, você está com o rabo preso ainda. E o Senhor quer libertar para que você não tenha mais o rabo preso. Para que você tenha o perdão completo na tua vida. Se tem alguma coisa para abandonar, abandone. Outro exemplo, falei dois, vou dar o exemplo de Paulo. Paulo esteve diante do mesmo sinédrio, os mesmos homens. Ele foi ousado, da mesma forma que Pedro. Paulo, um homem que perseguiu a igreja, um homem que não poupou esforços para parar a obra do Senhor, mas ele também descobriu o que era a graça do Senhor. Um homem que tinha um espinho na carne, mas Deus falou para ele, a minha graça te basta. Fala para o teu irmão, a graça do Senhor te basta. Amém? Meu irmão, Deus te fez para ser homem, ser ousado, corajoso, para se arriscar. Quantos aqui, se colocar para orar junto com a mulher, não consegue orar com a mulher? O Júnior ali é líder de casais. Já teve algum casal que não relatou essa dificuldade? O cara treme na hora de orar com a mulher. Na hora de ficar pelado com a mulher, tudo bem. Na hora de orar, não ora. Tem vergonha de orar com a mulher. Tem lógica? Tem cabimento? Fica peladão com a mulher, né? Com a esposa. Ou não fica? Aí tudo bem, normal, glória a Deus. Mas vai orar? Tem vergonha. Tá faltando o quê? Ousadia. Ousadia.
Deus te fez para ser usado. Amém? Não é para ser doido, é ser usado. Na hora certa, Deus vai te dar o discernimento de como agir. E como agir da forma correta. Amém? Olha só, homem ousado é um homem que enfrenta a vida. Quantos estão agora enchendo a cara? Porque não quer enfrentar a vida. Quantos agora estão doidos para chegar sexta-feira? Porque não enfrenta a vida, não quer enfrentar a vida mais. Enfrenta os inimigos. Enfrenta a cultura, essa cultura maligna. Quem tem filho aí na idade de namorar, o filho vai namorar dentro de casa. Leva a namorada para casa. Aí o pai fala, não, melhor em casa do que na rua. Cultura do Satanás. Não tem coragem de enfrentar a cultura. Falou, não, na minha casa é diferente. Aqui é a minha casa. Aqui tem autoridade. Aqui funciona assim. Mas aí fez tudo errado na vida toda, aprontou um monte. Que autoridade que tem para falar? Que o diabo ele vai pegar o rabinho que tá preso, né? E vai puxar o rabinho que tá preso. Aí o cara faz o quê? Não, tudo bem, é normal isso aí. Mas em nome de Jesus, o Senhor ele veio para te libertar de toda acusação, de todo pecado, para exercer autoridade. Amém? Tá entendendo o que eu tô falando? Enfrenta a cultura, meu irmão. Essa cultura de ficar na frente do celular o dia inteiro. Como diz lá o meme, vai ler uma Bíblia. Olha só, fizeram um meme. Como se fosse uma piada. Fala pro teu irmão, vai ler a Bíblia, meu irmão. Pega uma Bíblia para ler. É o dia inteiro no celular, pelo amor de Deus. Enfrenta a cultura. Fala pro teu irmão, enfrente a cultura, meu irmão. Cultura maligna. Quanto mais liberdade nós vemos, mais o mundo está se acabando. Os pais matando os filhos matando os pais. Casamento não existe mais. Homem ousado é um homem que enfrenta a vida, enfrenta os inimigos, enfrenta a cultura, enfrenta os obstáculos de forma destemida e corajosa. Mas isso é para quem está debaixo da graça do Senhor. Eu quero orar contigo. Quero te convidar, meu irmão, a andar conosco na graça do Senhor. Com paz, com ousadia, com autoridade que Deus te deu. Chega de viver debaixo de medo, de acusação, uma vida meia boca, querendo, ou faz tudo no grito, na própria força, ou não tem boca para nada. Porque normalmente é assim, né? O cara é um cavalo em casa, brabão, quebra tudo, ou aquele cara que não tem boca para nada. Tá tudo errado. Fala pro teu irmão, Deus te fez para ser homem, para ser líder, ser herói. Seja o herói da tua casa. Seja o herói do teu filho, da tua filha. Seja um exemplo. Não é ser perfeito. Ser exemplo. Hoje mesmo eu cometi um erro com meu filho. Tá lá na semana do trânsito na escola e mandaram a mensagem, acho que na sexta, sei lá que dia que foi. Eu tinha que levar a bicicleta, né, alguma coisa, bicicleta que tivesse em casa. Aí eu levei a bicicleta lá, ele andou, tal, foi aquela festa. E aí, na mesma mensagem, eu acho, né, nem sei, vou confirmar depois. Era para mandar uma caixa de papelão para fazer um carrinho, né, para eles vestirem um carrinho. Eu não vi isso aí. Passou batido nessa correria aí, né, o povo inventa esse negócio de toque Pantanal, pelo amor de Deus, né, correria, tá louco. Aú! E aí eu chego lá para pegar o Petros hoje na escola, ele chorando, os menininhos tudo saindo com o carrinho. E eu olhando, já vi, né? Já pesquei na hora, né? Aí veio a professora, ó, ele tá chorando, que ficou sem o negócio tal, mandei mensagem, falei, meu Deus do céu, e agora? Choro. E ele é uma figura, não tem nada a ver comigo. Chora, é igual a mãe, cara. Chora, é um drama, aquela coisa e tal. Aí entrei com ele no carro, né? O José Lins, desde pequenininho, já é mais
né? Secão assim. É. Aí entrou no carro, foi o que aconteceu? Eu falei, ele contou chorando e tal. Eu falei, ó, você me perdoa? Perdoa, papai esqueceu. Não vi a mensagem, esqueceu, ó, não deu certo. Você perdoa? Aí tava chorando, tava falando, não, perdoa. Falei, amém, então tá bom. Aí foi, deixei ele no jiu-jitsu e tal. Voltei pra pegar no jiu-jitsu. Aí saiu do jiu-jitsu, já me abraçou, me beijou e tal. Falei, ei, filho, tal, como é que foi? Agora você quer falar? Ele não queria falar, né? Como é que foi na escola? Ele falou como é que foi e tal. Eu não sei quem também esqueceu e tal. Mas eu errei com ele, eu não sou perfeito. Teu filho não espera um pai perfeito. Tua filha não espera um pai perfeito. Mas espera um pai e uma mãe que vai liderar, vai orientar. Se você errar, o que você vai fazer? Perdão, eu poderia falar, essa professora não avisou, e não sei o quê, como que faz um negócio desse com a criança? Só ela lá, podia ter ligado. Poderia ou não poderia? Você já viu o pai fazer isso aí? Já viu um negócio desse, expor a criança e tal? Ah, o erro foi meu. Mandou mensagem, eu não vi essa mensagem. Agora eu tenho que assumir. E, em nome de Jesus, corrigir na próxima vez. Deus não espera a perfeição de ninguém. Fala pro teu irmão, Deus não espera a perfeição de ninguém. Deus espera maturidade. Não é perfeição. É maturidade. Seja maduro. Assuma a responsabilidade. Seja homem. Esteja alerta. Esteja firme na fé. Seja homem corajoso. Amém? Se fortaleça. Fique